Bom dia, amigos do Música Brasil, tudo bem com vocês? Olá, pessoal já começa a entrar, tudo bem? Bom dia. Bar, bom dia. Paulo Maruca. Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Vamos aguardar aqui a autora Patrícia Melo chegar para podermos conversar nesta manhã quente de domingo sobre direito e literatura. Tiago Lima, bom dia. Celso chegou também. Celso, bom dia. Ingrid entrou também. Deixa eu só pegar o computador aqui para... A Delvan entrou também, só um instantinho. Voltamos. Olá, bom dia, Patrícia Mello, tudo bem? Bom dia, Jean, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Eu sei que a unha é bonita aqui e, assim, nesse momento, falar de direito, falar de literatura e falar com uma autora que está entre as minhas preferidas há décadas. Eu tive o primeiro contato com uma obra dela em 2000, ou não lembro se 99 ou 2000, com O Matador. A escritora e autora Patrícia Mello é, assim como eu, do interior de São Paulo, é de Assis, eu sou de Jales, um pouquinho mais distante. E o convite, pelo menos o convite partiu de um primeiro contato que eu fiz com a autora, a escritora, no ano passado. Eu, como professor da FMU, fiz o convite a ela, que ela estava lançando, naquele momento, a obra Mulheres Empilhadas, um livro excelente que trata de um tema tão premente atualmente, que é a violência contra a mulher. Um tema bastante pesado, tratado na literatura sofisticada da escritora, com muita precisão e com uma gama de detalhamento sobre, principalmente, a vida jurídica, que, assim, eu fiquei espantado. Conversando com alguns amigos, eu tive, nessa minha vida literária, 3 obras que efetivamente me tiraram o sono, que eu não consegui parar de ler antes de terminar. Com 13 anos, mais ou menos, Os Caraveiros do Diabo, lá atrás, criança. Com 18 anos, Tortura, do Ricardo Fon. E aos 40, a vossa obra. Eu lembro de ter acesso a ela numa entrevista que a escritora deu para o Fim de Expediente, numa sexta-feira. Eu estava chegando em Tiradentes para passar um feriado. E eu baixei no Kindle, automaticamente. Entrei na Amazon, inclusive o link vai estar disponibilizado aqui de compra para o livro, que é excelente, rapidinho. E cheguei no hotel, depois do check-in, eu não consegui parar para outra coisa antes de terminar. Assim, muito interessante, muito curioso e precisa a descrição. Para fazer uma apresentação mais completa, a escritora, não só escritora, mas roteirista, dramaturga, artista plástica, tem 12 obras escritas, tem prêmios de literatura, não só o Jabuti Nacional, mas francês. No difícil o mercado alemão editorial também foi premiada. Roteirista de 4 filmes, inclusive, eu acho que deve ter sido uma situação muito interessante, roteirizar o próprio filme
junto com o Rubem Fonseca, o saudoso Rubem Fonseca, que foi o Homem do Ano. Teve a oportunidade de também ser roteirista num filme baseado numa obra dele, que é o Buffo Spallanzani, que também é outra obra muito boa. 4 peças de teatro, roteiros de 2 telenovelas, e eu acho que pelo que eu pesquisei, o trabalho começou mais ou menos dentro dessa rubrica, como roteirista, salvo engano, não foi, Patrícia? Foi. Minha vida profissional começou como no audiovisual, na televisão. Comecei com o saudoso Walter Avancini, que fez a adaptação de Gabriela, do Jorge Amado, e depois do Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa. Eu trabalhava na equipe, ainda era muito jovem, trabalhava na equipe de apoio do Walter George Durst, que era o roteirista das obras, que trabalhava com Avancini. Foi ali que eu comecei minha vida profissional. E aí foi para Portugal, passou um tempo em Portugal, antes de voltar e trazer Água Tofana. Na época, isso foi início da década de 90, o Walter Avancini criou um núcleo de teledramaturgia na RTP e convidou alguns artistas brasileiros para integrar a equipe dele. E eu era muito jovem, tinha acabado de ter minha primeira filha e tal, e eu aceitei. Foi quando eu escrevi minha primeira novela, e na verdade a minha primeira e última, que foi sobre a vida de uma banqueira, uma mulher que criou em Portugal na década de 80 esse esquema de pirâmide financeira. E quando ela quebrou, ela levou o país à bancarrota. E é muito interessante, porque foi uma novela documentário, né, escrita a partir dos próprios arquivos da RTP, e que mostrava um período de viragem cultural muito grande assim na vida portuguesa, né? Não só cultural, mas econômico. O país estava realmente, né, saindo ali do Salazar, daquela cultura ditatorial de anos, e se reformulando socialmente. Então, foi muito interessante. Mas, nesse momento, eu lembro que quando eu comecei a escrever ela se chamava Banqueira do Povo, que era uma figura muito querida em Portugal. Eu tive o prazer enorme de trabalhar com uma dupla de autores sensacionais, que era a Eunice Munhoz e o Raul Solnado, que eram as grandes. Era a Fernanda Montenegro e sei lá, pensa aí num grande ator brasileiro. O Paulo Altran, por exemplo. Paulo Altran. Eles eram, na época, a Fernanda Montenegro e o Paulo Altran da cena portuguesa teatral. Mas, nessa época, eu já estava escrevendo Água Tofana. Eu lembro, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava procurando editores. Isso foi no início da década de 90. E em 94 eu já publiquei Água Tofana. É um livro, assim, excelente. Eu acabei lendo fora da ordem, porque eu acabei percebendo depois, mas, assim, boa parte da literatura, do trabalho produzido. E interessante sobre o trabalho de escritor especificamente, a Olga Tokarczuk, ganhadora do Nobel de 2018, que recebeu em 2019 por conta daquele cenário de assédio na academia, mas numa obra dela, uma das poucas obras traduzidas para o português, ela tem uma ideia muito interessante sobre uma personagem vizinha que é escritora, e ela pondera, me permita essa citação rápida, mas diz que tem um olho sempre observando e transformando em frases tudo que observa. Assim, retira da realidade a sua qualidade mais importante, que é a sua inexpressividade. Entendendo que a realidade, por ser inexpressiva, e aí vem o escritor e traz isso. Traz de uma forma muito plena e muito precisa, muito pontual. E esse olhar observador, ele é aguçado, ele é acurado em todas as obras. Mas, assim, prepondera algo, me parece, pelo menos, como em todas as suas obras, dá uma explosão muito grande na última obra. A gente costuma falar dentro do direito que não existe o fato puro, não existe um acontecimento
que seja lido somente por uma pessoa. Imagine um acidente de atropelamento com morte. O médico vai olhar isso mais atento, mais aos ossos eventualmente quebrados, à causa-morte para expedir um laudo. O civilista pode analisar isso dentro de uma eventual ação de indenização. Um auditor fiscal, olhando para o aspecto tributário, pelo menos que me toca, vai olhar isso e pensar, olha, mas a pessoa morreu, mas tem patrimônio, vai ter o ITCMD aí incidindo. Talvez nem todo mundo fique triste. O Estado que vai pegar a parte do patrimônio sorri um pouco. E aí tem o escritor que pega toda essa realidade de uma forma mais completa e traz isso. E isso é trazido... o direito, ele é um personagem coparticipante em suas obras. O Michael, por exemplo, do O Matador, lá de 95, ele na verdade, ele está numa zona de mazela, ele pratica alguns crimes, o primeiro crime, e ele não tem aplicação do direito, porque ele está fora do Estado, ele está numa área de mazela, e ele, na verdade, não tem uma reprimenda, ele tem um benefício, a sociedade o beneficia, o premia, o presenteia. E aí, conforme ele vai se aproximando, a relação com o direito, com a investigação, vai se intensificando. Isso acontece nessa obra, é uma obra, imagino que importantíssima, porque via um filme em 2003 e tem o Michael volta a ter a sua história contada através do Mundo Perdido em 2006. Como que é essa sua relação dos seus personagens com o direito? Olha, você sabe que esses dias eu estava lendo uma introdução que o Vargas Llosa fez para uma série de ensaios chamado Romance, sobre a atividade da escritura e o ethos do romance. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a literatura, ela, na verdade, é o denominador comum da experiência humana. Eu acho que isso ela compartilha com o direito. O direito também trabalha sendo esse denominador comum da experiência humana, porque ele também tem, assim como a literatura, esse olhar multifacetado, né? Quando você olha na perspectiva da literatura, né? O que é interessante é exatamente esse aspecto caleidoscópico da realidade, né? Onde você vai colher, né, o personagem interessante é o personagem que tem essa complexidade, né? Que ele tem o bem e o mal dentro de si, assim como na realidade o seu réu, o seu assassino também tem essa dimensão total, né? E eu acho que eu sempre brinco que se eu não fosse escritora, eu gostaria de ter estudado advocacia para ser advogada criminal. Me interessa muito, eu tenho muita admiração pela profissão e eu acho que, na verdade, é exatamente por essa afinidade que há entre literatura e direito, que na verdade é uma afinidade que a gente vê muito, inclusive nos títulos, né? Tem um autor aqui que eu gosto tremendamente, que é um dos grandes advogados da atualidade na Alemanha, que é o von Schirach, o Ferdinand von Schirach, que ele tem feito um imenso sucesso apenas relatando os casos que ele advoga, né? Por quê? Porque ele mostra nesses casos, um ser humano muito complexo, né? Multifacetado, nesse panorama que ele faz, você reconhece o ser humano, a experiência humana. E eu acho que isso é, para o leitor, muito interessante, né? Porque você foge dos protótipos, você foge dessa realidade especializada que é quase uma imposição da modernidade, né? A modernidade é toda especializada, é toda compartimentada, e a literatura foge disso, assim como o direito foge disso. Porque a experiência humana, a nossa vivência humana, ela é totalizante, ela nunca é totalmente segmentada.
né? A gente tem a vida, ela vem para a gente num ramalhete complexo, né? Não vem Então, eu acho que há essa identificação e eu acho que é isso que me atrai bastante assim na questão do direito. Sim, agradeço demais. Mas uma coisa, algo que pelo menos que me deixa muito curioso quem lê as suas obras percebe que a alma do brasileiro, ela está, de todas as áreas, então os criminosos, ou assassinos, ou protagonistas que praticam alguns delitos, ora movidos por paixão, ora por um acidente como Gog e Magog. Inclusive, eu me identifiquei muito porque eu tinha um vizinho que também fazia muito barulho, que era o médico que chegava às 3 da manhã do plantão e cantava Carcará da Maria Bethânia a plenos pulmões. Isso até hoje eu tenho ódio dessa música. Eu gosto muito de Maria Bethânia, essa música eu tenho ódio a versão total. Ai, Mas eu não sei como que o alemão ou o francês ou o suíço entendem isso. Porque quando você vê uma situação de uma pessoa matando a outra, como o do Michael, porque tirou sarro do cabelo platinado, o loiro, e nesses rincões, os atos que são feitos, sabe? Isso está ok, isso é o Brasil. Não existe um exagero, é exato, isso é absolutamente factível. Quando um alemão ou um francês se depara com essa descrição, há algum espanto, ele fala, mas isso não é possível, esse ser humano, talvez acostumado com o ser humano alemão, o ser humano francês ou o ser humano suíço, está muito além do que eu imaginaria. Isso aconteceu em alguma oportunidade? não, olha, você sabe que, por exemplo, a Alemanha, depois do Brasil, é o país onde minhas obras são melhor recebidas. E é interessante, porque é uma realidade social completamente diferente da Uhum, brasileira. Mas eu acho que há sempre uma transcendência do tema. Eu acho que, por exemplo, no Matador, não é só uma realidade brasileira, né? Eu acho que a questão da banalização da violência é sim. uma realidade que ela é internacional, né? Ela é globalizante, né? Você vê isso, eu acho que faz parte da modernidade, né? Essa maneira como a vida está desvalorizada, como a vida quase vira um produto nessa cultura neoliberal, né? Uhum. Então eu acho que o leitor ele faz esse pulo do gato, sabe? Ele transforma e nesse sentido a ficção nacional ela acaba sendo quase como uma metáfora de algo que ele também vivencia ali na sua realidade é, ultra economicamente bem sucedida e tal, mas ele também vivencia aquilo, né? De outras formas, no seu passado, no seu presente, na maneira como ele lida, por exemplo, com os imigrantes, na maneira como ele lida, por exemplo, com o aspecto da pandemia. Você acaba percebendo ali pontos de ligação com aquela ficção de um outro mundo que você está lendo, de uma outra realidade, né? Sim, E o leitor faz essa ponte. perfeito, perfeito. Há uma mudança bastante visível do Mulheres Empilhadas para as demais obras. Na maioria, até, perdão, desculpa, até esse marco inicial, você tinha a visão do praticante do ato tido por criminoso, penalmente condenável. No Mulheres Empilhadas o negócio muda. Eu tenho alguém que observa, mas observa sentindo, recebendo dados. E aí, inclusive, eu não vou adiantar o crime, mas inclusive um crime novo, inclusive um crime tipificado no Brasil em 2018. Não vou adiantar qualquer para não dar spoiler para as pessoas, mas leiam, é importante ler esse livro. Por que essa mudança? Mulheres Empilhadas tem uma história única assim dentro da minha literatura, porque foi o primeiro romance assim
entre aspas, né, encomendado. As minhas editoras disseram que elas queriam que eu pensasse com muita liberdade, me dando muita liberdade, mas dizendo, olha, eu queria que você pensasse num protagonismo feminino, se fosse possível. E foi, na verdade, foi muito interessante, porque isso me fez assim perceber que na minha literatura realmente, de fato, há um protagonismo masculino, e é até compreensível, porque como o que me interessa, de fato, é a questão da violência, é a questão da exclusão social como geradora da violência, da desigualdade social, são temáticas que eu abordo assim desde que eu comecei a escrever. Mas também é verdade que o homem é muito mais violento do que a mulher. Isso faz parte essa violência, ela faz parte do ethos masculino e não do ethos feminino. Então, era natural que a minha obra tivesse um protagonismo masculino. E foi... inclusive, eu incorporava nas minhas obras essa misoginia que é inerente a esse ethos masculino violento. Sim. Então, eu tive que, enfim, mudar meu ponto de vista, né? Sair dessa figura desse homem excluído, marginalizado, que usa a violência como uma forma de poder para a vítima dele, né? Que muitas vezes está dentro da casa dele, né? Parceira dele, a mulher dele, a namorada dele e tal. E foi muito interessante. Foi uma... quase que você fazer o negativo, né, dessa fotografia, né? Se você, por exemplo, comparar com Valsa Negra, em que eu falo dos ciúmes, né, como gatilho para o crime, né? É um negativo dessa história, né? Porque a vítima é exatamente a mulher que eu trato no Mulheres Empilhadas. Uma das frases, pelo menos, que mais me chamaram a atenção e que me pararam a leitura para refletir uns 10, 15 minutos sobre a força delas, foi sobre que o casamento é o patíbulo da mulher, e isso é absolutamente duro e pesado, e aí os dados são apresentados, as histórias são descritas entre cada um dos capítulos, histórias reais. Então você tem um trabalho de ficção com dados e relatos de não ficção entremeados, o que dá uma força para o texto inacreditável, e no momento de um deslocamento do ponto A para o ponto B, na história, em que é relatado que o risco de violência nesse deslocamento é menor do que a probabilidade de sofrer a violência no ponto B, na casa da pessoa. É a violência na casa da mulher, justamente por quem a pessoa mais ama, mas tem laços. E numa entrevista, inclusive sobre esse tema para o Provocações do Marcelo Taz, ele fez uma comparação muito interessante. O livro quase que evidencia como se fossem fases de videogame, no nível de violência. Existe um dado momento em que o negócio muda, em que a chave muda, em que a fase se torna cada vez mais excruciante para a pessoa que está lá sofrendo. O que isso te transformou? O que a leitura desses dados, como que é a Patrícia antes e depois desse livro, antes e depois das pesquisas, a sua visão sobre a violência feminina? Bom, eu acho que o livro me transformou numa feminista. Eu acho que eu sempre fui uma feminista, mas me envolver com essa realidade, com a profundidade com que eu me envolvi, assim, me fez engajar nessa luta e ser um pouco mais ativa. Porque eu brinco, eu falo que o casamento é a fila do abatedouro, né? Quando a mulher ela assume um compromisso romântico, né? Quando ela se casa, quando ela se envolve amorosamente, ela está se candidatando a ser vítima desse homem. Por quê? Porque a gente vive numa cultura
onde a cada dia uma mulher morre como vítima de feminicídio, e geralmente o assassino é o marido, é o namorado, é o irmão, é o pai, né? É uma pessoa que circula na área de afeto dessa mulher, né? Então, é um país, né, eu estou falando do Brasil especificamente, é um país onde a cultura do estupro é vigente, né? Essa mulher, quando ela vai à delegacia fazer uma queixa de abuso, porque ela foi espancada, porque ela foi agredida, ela é julgada por essa autoridade, muitas vezes é mandada de volta para casa, dizendo, olha, a realidade é assim mesmo, vai lá, faz as pazes com o seu marido, entendeu? Quanto mais nova essa mulher, mais risco ela corre, quanto mais ela deseja a sua emancipação, mais risco ela corre, né? Então, é uma realidade realmente é uma realidade trágica para a mulher, né? Sim. E foi muito assustador para mim ver a dimensão dela, porque o conhecimento que eu tinha dessa realidade é o conhecimento que todos nós temos, que é de você abrir o jornal e todo dia você vê uma notícia, ou quando você liga a televisão, você vê lá mulher assassinada pelo namorado, a dentista que foi estrangulada dentro do carro pelo ex-marido, você vê, é sempre numa situação de ruptura, numa tentativa de emancipação e tal. Mas a gente recebe essas informações muito segmentadas. Você lê uma notícia aqui, uma notícia ali e tal. Mas quando você se depara com os dados, é que você vê como ele é assustador, como a realidade brasileira é assustadora. Tanto é que hoje o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países feminicidas. Quer dizer, no Brasil mata-se, é um esporte matar a mulher, né? Então, é necessário que a gente reaja, é necessário que haja um engajamento nosso político e no sentido de pressão para que essa realidade se altere, né? Não é natural que tantas mulheres, tantas mortes ocorram, e mortes que são evitadas, né? Porque elas são, na verdade, quando essa mulher que sofre essa violência fatal, na verdade, ela já sofreu uma violência, essa violência começou lá atrás, né? Provavelmente foi uma violência verbal. Isso que eu falo no romance, que ela tem uma performance de jogo eletrônico, né? Porque ela vai numa escalada. Ela começa como até uma manifestação de ciúmes, olha, não gosto que você use essa roupa, não gosto que você faça... E ela vai numa escalada, e vai nesse sentido que ela é muito previsível, né? Porque ela só vai se finalizar realmente quando essa mulher é assassinada, geralmente de uma maneira brutal pelo seu companheiro. Sim, um dos relatos é de que volte para casa, eu não vou mais quebrar o seu braço. É muito duro, é muito duro. Na faculdade de Direito, pelo menos ensinando os alunos, falando de direito, é importante, e a gente geralmente fica muito na leitura técnica, e 2 obras eram indicadas, e muito antigas. Você tem o Processo do Kafka, de 1920, em que a gente indica para que a pessoa, o catedrático de Direito, tenha a dimensão de como é angustiante o processo. Para quem faz e mexe com trocentos processos, 200, 300 processos no mês, um processo é só mais um. E essa angústia precisa ser experimentada. E nenhum doutrinador consegue fazer isso. Os escritores conseguem fazer. Então, isso era... a dimensão do processo vinha de 1920 com o processo do Kafka, vinha com o Henri Robert da França, que fez um ano depois, e aí o advogado vem, aplica o direito, só que numa metodologia, num raciocínio
de aplicação de lógica, dado o fato A, então deve ser B, não tem dimensão da nuance, não tem dimensão do inferno que os processos, principalmente os penais e principalmente os de violência, envolvem. E esse livro, ele aborda isso, não só na descrição, que é muito bem feita, e te cativa e te instiga e planta isso na alma do leitor para o resto da vida. As imagens que são duras ensinam para o resto da existência do cidadão. Mas tem mais além disso. Se isso já não fosse motivo para comprar e ler, tem muito mais coisas. E aí é a precisão da protagonista, que é uma advogada. E não só a descrição das atividades, das pesquisas forenses, é muito acurado. Você, nessa pesquisa, você teve alguma assessoria de advogados para entender melhor? Porque é muito preciso. Mesmo eu que não sou advogado criminalista, mas é muito preciso e, assim, é espantoso. Não, eu não tive, para esse romance especificamente, eu não tive uma assessoria de advogado, mas eu tenho uma série de amigos advogados que sempre leem meus romances, assim, antes da publicação. São pessoas que eu consulto quando eu tenho alguma dúvida, assim, desde a Aquatofana. Né? Uhum. E como o direito, como você mesmo disse, né, ele é um elemento integrante assim da minha narrativa. Então, são pessoas com quem eu desenvolvi um relacionamento longo e que, quando eu tenho dúvidas, eu ligo, eu pergunto e tal, e me indicam bibliografia e eu leio e tal. Mas para esse livro especificamente, não. Mas para esse livro eu tive um outro tipo, foi a primeira vez também que eu tive uma pesquisadora, porque como eu moro fora do Brasil e eu queria muito retratar a realidade brasileira saindo do forno, então eu conversei com meus editores, falei, e se a gente tivesse uma pesquisadora para ir a campo e foi muito interessante, porque ela foi meus olhos, meus ouvidos para essa pesquisa de campo. Ela conversou com juízes, com juristas, com advogados, com vítimas e sempre assim respondendo às questões das narrativas que eu estava colocando na minha ficção, mas não foi uma coisa pontuada pela questão do direito. Isso não, foi mais assim uma pesquisa de âmbito geral. E eu leio muito também sobre o direito, isso me ajuda bastante, né? Agora, eu sou uma leiga, né? Então é sempre uma coisa muito focada para a ficção que eu quero escrever e tal. E nesse caso específico, era muito, assim, sabe, a questão da Lei Maria da Penha, das conquistas e dos buracos que existem na nossa legislação e na nossa realidade no que diz respeito ao direito da mulher. Sim, e justamente nesse ponto específico da proteção que o Estado dá, da legislação, na sua visão, as políticas públicas nesse combate, nesse tratamento, têm sido efetivas? Porque um dos pontos do livro é de que em que pese a divulgação e a propagação da Maria da Penha, o judiciário não tem ajudado muito. As condenações não são tão frequentes. É muito comum a pessoa fazer inúmeras tentativas de afastamento, pedido, o judiciário não dá, não concede, e essa pessoa volta e mata. Isso é relatado na obra inúmeras vezes. Então, dentro da sua visão, e analisando esse tema, as políticas públicas e principalmente os canais de acolhimento dessa mulher, o que elas precisariam mudar? O que você acha que precisaria ser alterado? Como que é, por exemplo, aí em Lugano, na Suíça? Como que esse assunto é tratado? Bom, eu tenho muito pouco conhecimento assim da legislação suíça no que diz respeito a esse aspecto, mas aqui os índices são baixíssimos. Os índices de feminicídio são baixíssimos. Mas o que eu acho é que o Estado brasileiro ele precisa aceitar a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e intensificar
a intolerância, né? A intolerância estatal e a discriminação, né, com respeito à violência doméstica. Eu nem gosto desse rótulo violência doméstica, porque eu acho que ele minimiza o problema. Eu acho que isso até deveria ser reconsiderado. Excelente. Eu acho que isso até deveria ser reconsiderado no âmbito legal, porque quando você diz violência doméstica, parece que é um problema. Você remete àquele ditado popular que fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E se mete a colher. Exatamente porque briga de marido e mulher não é uma questão do âmbito doméstico, é uma questão de segurança pública, né? É alguém que está infringindo a lei e que está cometendo, sim, uma infração no que diz respeito aos direitos humanos. Né? Você está escravizando uma pessoa, você está sodomizando uma pessoa, você está humilhando uma pessoa, você está tirando dela os direitos de ser uma pessoa independente e livre. Né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente já fez muitas coisas. A própria Lei Maria da Penha, olha, para você ver, ter uma dimensão da importância dessa lei, a cada 2 minutos há uma entrada de uma mulher numa delegacia sobre a questão da Lei Maria da Penha. A cada 2 minutos. Então, você imagina como isso é uma coisa intensa no Brasil. E eu estou falando, esses são dados pré-pandemia, né? Agora, durante a pandemia, tudo isso se intensificou terrivelmente. Agora, eu acho que a primeira questão é essa. Eu acho que a gente precisa, primeiro, de incorporar essa orientação da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, né, de que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, e eu acho que a gente precisa desenvolver políticas de erradicação, né, dessa violência. Isso não há uma fórmula mágica. Primeiro, porque a solução para um problema dessa dimensão ela é interdisciplinar. Ela vai desde do âmbito mais doméstico, que é a maneira como nós educamos os nossos filhos, né, a postura do Estado de tolerância ou intolerância a esses crimes, a nomeação desses crimes. Né? É muito importante que muita gente fala, olha, essa questão da tipificação é uma bobagem, não ajuda em nada. Eu acredito que não. Tipificar o crime de feminicídio nos ajuda a nomear esse crime de feminicídio. Né? Não é um crime qualquer, né? É um crime no qual a vítima morre pelo simples fato dela ser mulher. Né? Você fala, mas morrem muitos homens também, mas eles, sim, morrem, na verdade, muito mais homens do que mulheres, é verdade, mas os homens não morrem pelo fato de serem homens. A mulher, ela morre pelo fato dela ser mulher. Sim, então, principalmente pelo companheiro, né? Exatamente, pelo companheiro, pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo noivo, né, que não aceita para ele, a liberdade dessa mulher é uma ameaça. Né? Sim, e eu acho que ao seu poderio. Piorou na pandemia e piorou sob o governo Bolsonaro, que é um governo misógino. Né? Absolutamente. Eu lembro do Moro, na época que ele era ministro, falando que os homens agridem as mulheres porque eles se sentem ameaçados, ou seja, ele ainda debitava na conta da mulher a violência que ela sofria, né? Então, também um presidente que faz arminha não ajuda nada, né? O que é arminha? Não. Né? Então, toda essa situação piorou muito para a mulher com a pandemia e sob o governo Bolsonaro. Com a pandemia, porque também esse homem violento, agora na pandemia, ele tem mais oportunidade para praticar essa violência contra a mulher. Ele tá mais presente em casa, ele bebe mais, né? A própria Organização Mundial de Saúde fez um alerta para a questão do álcool agora na época da pandemia. Por quê? Exatamente porque o álcool ele gera mais conflitos, né?
Então, Sim, sim. esse homem que está ficando mais disponível em casa, que bebe mais, entendeu? A situação dessa mulher piorou terrivelmente. É uma mulher que não é que ela está sofrendo essa violência agora, ela já vinha sofrendo, né? Então, Sim. E aí se intensifica. é toda uma situação que a gente tem que repensar, né? E sem dúvida, ela passa muito pelo âmbito legal e jurídico, né? Passa. Eu até vou colocar na descrição, depois, além do link do perfil da Leia, o link para aquisição do livro, que eu recomendo e reforço mais uma vez, mais uma pesquisa divulgada pelo Senado Federal sobre a violência contra a mulher. Em 2017, no momento em que ainda os dados do governo ainda eram confiáveis, agora já não são mais, Não são mais. mas ele documentava uma redução da procura pelo judiciário. E não quer dizer que a violência tenha diminuído. O ponto isso é ponderado como uma notícia triste, porque as mulheres agredidas estão vendo que o judiciário ou o sistema não é funcional. E aí elas apanham mais caladas, e isso é absolutamente nefasto para a família e principalmente para a mulher que se vê encurralada no seu patíbulo. Que esse é o ponto que efetivamente é o mais nevrálgico da história e é tão bem captado, tão bem descrito e efetivamente é uma corrida única. É um livro que efetivamente um dos raros que eu li que você vai de ponta a ponta sem querer parar. É assim, é extenuante, é excelente literatura. Eu te agradeço imensamente o tempo que você dedicou, agradeço imensamente a sua disponibilidade, é uma gentileza e uma honraria gigantesca, principalmente para mim que sou assim, fã do seu trabalho há tanto tempo, é uma honraria inacreditável. Tem uma última pergunta, que na verdade é uma comparação, mas eu queria a sua opinião. Em 79, um cantor cearense chamado Ednardo, ele fez uma música chamada Enquanto Engomo a Calça, inclusive indicada para mim há muitos anos pelo Celso, que está nos acompanhando, um amigo de Brasília. E ele diz o seguinte, na letra, cantar é um jeito de não morrer. E aí, para você, Patrícia, escrever tem esse sentido ou não? Qual o sentido que você busca na escrita? Eu acho muito interessante essa citação dele, mas para mim, eu não sei, eu acho que toda a minha literatura ela trata de uma temática periférica à morte. Eu acho que toda a minha literatura ela deriva assim do meu espanto diante da morte, sabe? É uma tentativa de digerir a morte, de naturalizar a morte, de entender a morte. Eu acho que sempre foi uma eu acordei para essa realidade da morte aos 7 anos, num episódio específico assim na minha vida. Uhum. E eu acho que desde então eu venho me dedicando a entender. É lógico que isso não se dá num plano consciente, não é que você fala, Claro. né? Olha, eu quero entender. Eu acho que não é isso, mas assim, na psicanálise, pensando psicanaliticamente, né? Muitas vezes a compreensão do que você faz é posterior, né? Você vai Sim. lá, os temas que te interessam, que te motivam e que te colocam em movimento, você não tem um domínio racional sobre eles, você vai lá na dinâmica da vida, do processo criativo, quero isso, quero aquilo. É no depois, né, no momento posterior, que você fala, mas o que eu estou fazendo? Por que é tanto interesse sobre essa questão? Né? Por que eu estou, né, com a ajuda da psicanálise, é que você fala, opa, peraí, isso aí tem aqui uma coisa de fundo, assim, da minha estrutura como ser humano, né? E eu acho que é por isso, eu acho que tem, assim... E eu acho que também não é só meu, acho que essa a gente recebe a graça da vida e já na graça da vida recebe o fardo da morte, né? Sim. E eu acho Sim. que esse fardo você precisa colocá-lo em segundo plano para você continuar a sua marcha, né? Sim. E se você não o coloca em segundo plano, você sucumbe. Ninguém consegue diariamente acordar e pensar, e se for hoje que eu vou embora?
né? E se hoje for meu último dia? E não é nem só a sua questão, mas é todo o seu, né? E se for hoje o dia dessa pessoa que eu amo, né? Se você tiver que É, conviver com essa complexidade, com esse fardo, é muito difícil, né? Então sim, absolutamente. você tem que relevar isso para você fazer a sua marcha, né? Isso é que dá o seu equilíbrio dinâmico e tal. E eu acho que eu empaco um pouco nesse equilíbrio dinâmico, sabe? Eu dou um peso enorme para essa questão da do nosso fim, da nossa, né? O porquê da nossa existência, o que acaba mesmo, não acaba. Eu acho que são questões que estão sempre ali presentes, me cutucando na minha questão da produção literária. Sim, assim, agradeço imensamente, Patrícia, e o fechamento foi assim lindo, lindo mesmo. Agradeço demais o tempo que você dedicou. Recomendo aos que estão ouvindo, vou deixar gravado no IGTV, depois eu vou passar para os demais canais com as descrições. Mas assim, foi para mim uma honraria sem tamanho da sua gentileza, como o BuzzFeed inclusive ponderou como um dos 10 melhores livros do ano de 2010, o Mulheres Empilhadas. É, Totalmente merecida figurar nessa lista. E agradeço demais o tempo dedicado, disponibilizado. Eu sei das atividades da Tribulações e agradeço muito o tempo disponibilizado para essa Eu, conversa nesse domingo pela manhã, na sua tarde aí na eu que Suíça. agradeço, Jean, foi um prazer enorme, muito gostoso. Eu é que agradeço imensamente o seu interesse e a sua disponibilidade também para compartilhar esse seu amor pela literatura com as pessoas que também dividem esse prazer com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Patrícia. Uma excelente tarde para você aí em Lugano E para e vocês, um um grande bom domingo aí, que está começando pra... aí, né? exatamente aqui está começando. Muito obrigado mesmo e um grande abraço e até a próxima. Muito Um obrigado. abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.